A disciplina exportadora foi um pilar fundamental do modelo de sucesso asiático e também da Coreia do Sul. Conquistar mercados no mundo é uma espécie de prova do pudim, né, de que a política industrial deu certo, né? E o governo coreano, o General Park, né, ele tinha muito claro isso, de que a questão de promover o desenvolvimento econômico era uma tentativa, um impulso de fazer com que a iniciativa privada coreana se graduasse e fosse capaz de conquistar mercados no mundo, né? Ao conquistar mercados no mundo, as empresas coreanas mostravam que elas estavam progredindo, que elas estavam tendo sucesso em termos de domínio tecnológico e que, portanto, toda a política pública de tarifas, de subsídio, de crédito direcionado estava sendo utilizada para um bom propósito, né? E aqui a gente tem uma grande diferença em relação ao modelo latino-americano, né? Que no passo de conquistar o mercado mundial, a Ásia foi muito além e a Coreia do Sul foi muito além. Então o grande risco de uma política industrial que usa tarifas, que usa subsídios e que usa crédito direcionado é produzir empresas dependentes e ineficientes, né? Esse é o colateral, vamos dizer assim, são os efeitos colaterais do uso, né, desse remédio, né? E o governo precisa ter clareza disso e precisa combater isso, né? Um pouco, eu costumo brincar a metáfora do filho, né? Que os pais educam, os pais protegem enquanto ele é novo, né? Ninguém vai colocar seu filho para fazer trabalho infantil. É claro que muita gente acaba tendo necessidade, mas o trabalho infantil ele tira completamente a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento da criança, porque ela deixa de estudar e deixa de desenvolver as capacidades dela, né? Nutrir as capacidades dela para que depois ela possa ir para o mundo, né? Depois que ela faz, sei lá, 18, 20, 21 anos, ela vai para a faculdade, depois vai ter um emprego e vai progredir na vida. Esse é o caminho natural, né, do processo de educação e do processo de aprendizado. Essa é uma metáfora que o meu amigo Rajun Chang usa muito para descrever o desenvolvimento econômico e para descrever o caso da Coreia. E essa metáfora ressalta a importância de um momento inicial, né, de proteção, de uso até mesmo de subsídios, e claro que isso tem a ver com a ideia da indústria infante, do List, né, que viu tão bem o que os Estados Unidos fez na época do Hamilton, né, de proteção das indústrias das manufaturas das manufaturas americanas contra a competição com os ingleses, né, ali na virada do século 18 para o 19, né, 1790, 1800, enfim, naquela esteira do George Washington e do Alexander Hamilton, né, que são os Founding Fathers, né. Aliás, um livro que eu recomendo, eu acho muito legal sobre esse período, é o Founding Brothers. Depois eu vou deixar a referência aqui, que conta a história da relação entre o George Washington, o Madison, o Hamilton. É muito legal, né? Mostra meio que a cozinha deles, né? Os bastidores, né? Bom, mas o fato é que a ideia da indústria infante, ou da necessidade de proteção da indústria infante, foi muito bem utilizada na Coreia, especialmente no que diz respeito às punições, né? Porque há estímulos e punições. Então, os estímulos são as tarifas, as compras públicas, os subsídios, o crédito direcionado, mas as punições são o quê? A retirada do crédito público, a retirada das tarifas e a retirada dos subsídios. Então, a prova do pudim na Coreia era a conquista do mercado mundial ou a disciplina exportadora. Então, ao fazer isso, o General Park e os burocratas coreanos, eles se asseguravam de que as empresas estavam utilizando essa moleza, por assim dizer, né, ou essa proteção, para fazer bom uso, né, que era o quê? Desenvolver produtos incríveis e conquistar o mundo. Então vamos lembrar do que a gente tem visto aqui no curso, que a LG, a Samsung, a Hyundai são filhas disso, né? E muitas morreram no caminho, né? A própria, acho que Daewoo, se não me falha a memória, em 98, quando quebrou na crise asiática, quebrou, o governo não ajudou ela. A única coisa que o governo fez foi forçar a compra da Daewoo por uma coreana. Ele não deixou as multinacionais comprarem a Daewoo para que o espólio tecnológico ficasse na Coreia e não saísse, para que o ecossistema produtivo daquela empresa permanecesse na Coreia. E claro, teria que ser e foi reinventado em outros moldes e aquelas capacidades foram absorvidas para melhor uso, né, e não daquela empresa que quebrou, né, mas isso é importante, né, como uma nota de pé de página, registrar que houve um movimento muito importante do governo coreano para proteger a compra dessa empresa que quebrou de multinacionais e empresas estrangeiras, que a gente vê hoje com bastante frequência no mundo, né?
a Alemanha fazendo fundo para financiar empresas alemãs e protegendo compras, né, especialmente dos chineses. Os Estados Unidos vetou várias compras de chineses. Me lembro o caso aqui de uma refinaria americana que ia ser comprada por chineses, também foi vetada. E a França tem feito isso, o Reino Unido, né? Então essa coisa da proteção obviamente que continua. Mas para a gente entender esse sucesso da Coreia e da disciplina exportadora, vale a pena usar a referência de um texto muito legal do Danny Roderick, que eu vou deixar a referência aqui, que é a política industrial para o século XXI. Né? E um dos grandes pilares de sucesso dessa política industrial para o século XXI é a inserção competitiva. Né? Então, quando a gente compara principalmente a Argentina, Brasil, até mesmo um pouco do México, né? Eu diria que a maioria das experiências latino-americanas com a experiência asiática, a grande diferença é o sucesso da inserção competitiva no mundo. Né? E essa inserção competitiva no mundo é dada, né, pela chamada disciplina exportadora. Então, se o país, se a empresa é capaz de fazer, capaz de conquistar, né, mercados com produtos próximos da fronteira ou competitivos a ponto de desbancar produtos da fronteira tecnológica, né, pensa em smartphones, tela plana, de HD, carros, né? Então, se as empresas são capazes de fazer isso, quer dizer que o programa do governo está dando certo, né? E que os subsídios estão sendo bem utilizados, as tarifas também, o crédito público também, e o governo pode seguir fazendo isso, né? Uma das coisas muito importantes que a gente vê na Ásia foi a questão portanto, dos condicionantes e até mesmo da temporalidade disso, né? Nunca foram subsídios e tarifas permanentes, né? Esse foi um grande erro que a gente cometeu na América Latina e no Brasil, de deixar a tarifa permanente, né? Porque o grande risco, o efeito colateral que eu mencionei há pouco de criar empresas dependentes da tarifa, também envolve o que os economistas chamam de rent seeking, né? Então as empresas que estão protegidas e que recebem subsídios, em vez de elas usarem isso como catapulta, como alavanca para conseguir conquistar espaço no mercado mundial, elas passam a concentrar esforços para proteger a sua tarifa e proteger seu subsídio, né? É o que a gente chama da ideia de captura do Estado, né? Então o governo tenta ajudar essas empresas, e já vou falar por quê, e ele passa a ser capturado, né? Então a empresa, em vez de usar a tarifa e o subsídio para se sofisticar tecnologicamente e conquistar mercados mundiais, e portanto estar sujeita à disciplina exportadora, a empresa se direciona para fazer lobby para proteger sua tarifa e para proteger seu subsídio, né? Então isso acaba meio que desvirtuando o processo, né? Desvirtuando o uso do instrumento e desvirtuando o processo, vamos dizer assim, de promoção, né, da sofisticação produtiva a partir da política industrial. A pergunta que a gente faz, óbvia, né, nesse contexto todo, é: mas por que o governo precisa fazer isso? Por que o governo da Coreia do Sul fez isso, né, de usar tarifas, subsídios, crédito público? E a resposta óbvia é que na parte superior da escada tecnológica já há um domínio muito forte das empresas de países ricos, né, que têm os conteúdos proprietários tecnológicos, as patentes, né? Então, essa graduação tecnológica, que é a subida da escada da tecnologia, se depara, né, fatalmente com empresas muito poderosas nos degraus mais altos, né? E inclusive em mercados concentrados, né? A gente tem, se a gente pegar os grandes mercados de filé tecnológico, eles estão, via de regra, dominados por meia dúzia de grandes multinacionais mundiais, né? Do Japão, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha e assim por diante. Então, ao país emergente, né, cabe, e principalmente ao governo de um país emergente, cabe tentar estimular as empresas domésticas para que elas batam esse mercado mundial, essa concorrência concentrada, né? Ou seja, tentar promover um impulso para que as empresas domésticas caminhem nessa subida da escala tecnológica, algo que elas não fariam naturalmente, até porque a iniciativa privada de países pobres e emergentes é uma iniciativa privada ainda frágil, ainda fraca, sem volume, sem escala, sem capacidade de tomar risco, né? Sem acesso a capital, né? Então a gente vê isso claramente no caso da Coreia aqui no nosso curso, como o governo ele foi, os chaebols, né? Eles foram uma tentativa de criar grupos poderosos, né? Com escala que permitisse ganhos de economia de escala, acesso a funding mais poderoso e, portanto, capacidade de tomar mais risco, né? Que permitiu a essas empresas investir com mais agressividade, né? Porque o pulo do gato é conseguir
mobilizar muito capital e fazer muito investimento, especialmente em tecnologia, para conseguir conquistar esses mercados, né? Para conseguir brigar de igual para igual com essas empresas do mundo. Eu costumo dizer que é uma espécie de luta contra o Mike Tyson, né? Então você é um peso-pena, você é um boxeador, né, de um país emergente, pobre ou emergente, e o seu desafio é lutar contra os pesos pesados da economia mundial, né? E você precisa ganhar essa luta, né? Se você não ganhar essa luta, o país não se desenvolve, né? E, de novo, a gente volta na importância da disciplina exportadora. Não existe desenvolvimento autárquico, né? O que é desenvolvimento autárquico? A ideia de que um país pode se desenvolver só usando o seu mercado interno e só vendendo para o seu mercado interno, fechado e protegido com tarifas, né? Nenhum país conseguiu se desenvolver sem conquistar o mundo, né? Sem conquistar alguns mercados relevantes no mundo. É óbvio que a gente não está falando de conquistar todos os produtos do mundo, e um país não precisa nem produzir autarquicamente tudo que o seu mercado interno demanda. Ele deve sim importar e se integrar no mercado internacional para importar coisas que ele faz com menor competência, que ele não tem vantagem comparativa, mas ele precisa também conquistar nichos e conquistar mercados relevantes no mundo com algum dos produtos dele, né? Esse é o ponto. Ele precisa de graduação tecnológica para conseguir dominar o maior nível possível, né, de produção com alto conteúdo tecnológico e valor adicionado e colocar isso no mundo, né? Esse é o grande desafio do desenvolvimento econômico que a Coreia do Sul conseguiu fazer tão bem. E eu volto a citar os produtos conhecidos, né, que são a Hyundai, LG, Samsung, mas também na retaguarda, quando a gente olha a parte de maquinário de construção civil, o que a gente chama da indústria backdoor, né, da indústria que a gente não vê porque não produz produtos para consumidor, a gente também enxerga uma excelência coreana no mercado mundial fantástica, né? Então também os coreanos conseguiram nessa produção industrial que abastece outras indústrias ter uma escalada muito forte, né? Então no texto do Danny Roderick ele elenca alguns aspectos-chave, né, que explicam o sucesso asiático, o sucesso coreano, e uma das coisas que ele destaca é a coisa dos sticks and carrots, né? O stick é a punição, né, e a disciplina exportadora é o mecanismo por excelência de punição. Quem não consegue exportar acaba perdendo subsídio, acaba perdendo crédito e acaba perdendo as tarifas, né? E o carrot são as tarifas, o subsídio, o crédito direcionado e as compras governamentais. Então, a grande sacada da Ásia e da Coreia foi usar muito bem esses sticks and carrots, enquanto que a América Latina ficou muito mais no carrot só, né, esqueceu de usar os sticks, né? Então, a burocracia coreana, que tinha um alto status, né, de planejamento, e isso também é característica, por exemplo, da Indonésia, do time do Suharto, é característica da China, né? Lembra que a China tem milhares de burocratas planejadores, né, que são funcionários públicos que passam o dia a dia nos municípios, nos estados, nas províncias, planejando o desenvolvimento econômico dessas regiões, né? Então, havia essa excelência de planejamento desses burocratas, desses times de governo insulados, né, um pouco do que já existia, né? Insulamento no sentido de que eles estavam ali para promover novas atividades, enxergar o futuro e projetar o futuro, né? Como diz meu amigo Elias Jabbour, grande conhecedor de China, né? E é claro que não é uma questão de onisciência, é evidente que esses planejadores não sabem dizer de antemão qual é o setor que vai bombar, qual é a empresa que vai bombar, e portanto eles vão dar o dinheiro para elas, que é a ideia do campeão nacional, né? A ideia do planejador é enxergar tendências do mercado mundial, tendências tecnológicas, né, e ajudar as empresas a surfar essas tendências tecnológicas e evoluir nessas tendências tecnológicas, né? Então eu costumo brincar que é uma espécie de a política industrial, né, e o burocrata do desenvolvimento econômico, ele funciona como uma espécie de técnico de um time de futebol. Então ele ajuda a articular, posicionar, ajuda no encadeamento das atividades produtivas, fornece a infraestrutura e muitas vezes tarifas e subsídios, mas ele não faz gol, né? Quem faz gol é o atacante, é a empresa, né? A empresa privada aguerrida e competente, né? E o técnico também não tem onisciência de qual jogador vai fazer gol, quando e de que maneira, assim como o planejador também não tem essa onisciência, né? Ele está ali para ajudar na articulação do time, né? Mas todo mundo vai fazer gol junto, né? E fazer gol é justamente essa disciplina exportadora, né? Fazer gol é conquistar os mercados no mundo, mercados que estão tomados, que estão concentrados, né? Que têm estruturas oligopolísticas, né? Ou quase monopolísticas. E daí a necessidade, como a gente fala muito aqui no curso da organização industrial coreana, que foi muito concentrada com oligopólios, né? Daí a necessidade de você criar
campeões internacionais, ou seja, dá escala, dá poder de fogo para as empresas domésticas,